O tema dessa sessão é o Business Model Canvas. O modelo de negócios discutido em outra sessão pode ser representado a partir de uma ferramenta chamada Business Model Canvas, que permite descrevê-lo, visualizá-lo, avaliá-lo e modificá-lo. O Business Model Canvas foi proposto por Alexander Osterwald. O Business Model Canvas é constituído por 9 blocos: a proposta de valor, o segmento de clientes, os canais, as relações com os clientes, as atividades-chave, as parcerias-chave, os recursos-chave, os fluxos de rendimento e as estruturas de custos. O Business Model Canvas pode ser usado para pensar novos negócios ou para repensar e melhorar os negócios já existentes. Não se deve escrever no Canvas, mas sim usar-se post-its. Deve-se buscar estabelecer relações entre elementos, por exemplo, através de cores. Não se deve deixar elementos órfãos. Pode-se ligar elementos através de setas com cores. Depois das recomendações gerais, vamos ao preenchimento do Business Model Canvas. Os 2 primeiros retângulos a serem preenchidos são os segmentos de mercado e a proposta de valor. Os benefícios da proposta de valor podem ser qualitativos ou quantitativos. Criar valor para quem? Quem são os clientes mais importantes? Que valor entregar? Quais as necessidades e vontades dos clientes que são satisfeitas? O terceiro retângulo a ser preenchido são os canais de distribuição. Quais os canais preferidos? Quais os mais eficientes em termos de custos? Como fazer parte da rotina do cliente? O quarto e quinto retângulo a serem preenchidos são as relações com os clientes e as receitas. Que tipo de relação é esperada pelos clientes? Assistência pós-venda? Atendimento personalizado? Página na internet? Em termos de receitas, quanto o consumidor está disposto a pagar? Como gostariam de pagar? Como cada fluxo de receita contribui para a receita total? Em seguida, deve-se preencher o lado esquerdo do Canvas. Os 2 primeiros retângulos são os recursos-chave e as atividades-chave. Quais os principais recursos necessários? Físicos, humanos, financeiros, propriedade intelectual? Quais as principais atividades? Produção, venda, marketing, criação de plataforma? Os 2 últimos retângulos a serem preenchidos são os parceiros-chave e a estrutura de custos. Os parceiros-chave podem incluir fornecedores, organizações não governamentais, investidores e, por vezes, até potenciais concorrentes. A estrutura de custos envolve a descrição dos custos mais importantes e os recursos e atividades-chave mais dispendiosos. O modelo de negócios pode ser repensado e o Business Model Canvas preenchido novamente, vezes seguida, até se chegar à versão final. Situação atual. Para isso, será útil realizar uma análise SWOT, que permite às empresas fazerem um diagnóstico da situação atual. Porém, antes deve-se perceber quais as envolventes da empresa, tanto em termos da envolvente contextual como transacional. A envolvente contextual ou análise PEST é a envolvente externa da empresa. A globalização tem levado as empresas a atuar em diferentes contextos político-legais, econômicos, socioculturais e tecnológicos, pois estes variam muito de país para país e devem ser levados em conta na estratégia da empresa. Já a envolvente transacional está relacionada diretamente com a empresa, pois são os seus clientes, concorrentes, fornecedores e a comunidade. A análise das envolventes antecede e facilita a análise SWOT. A matriz SWOT tem 4 blocos: os pontos fortes ou strengths, os pontos fracos ou weaknesses, oportunidades ou opportunities e ameaças ou threats. Os pontos fortes e fracos são decorrentes de uma análise interna da empresa. Quais são as forças? Quais são os pontos mais fáceis de serem criticados? Por exemplo, no caso de um fabricante de coletor solar para aquecimento das águas em Portugal, podemos ter como pontos fortes ser um produto sustentável, com baixos custos de manutenção e um payback para o cliente de 5 anos. Já os pontos fracos poderão ser o baixo rendimento, os preços elevados e o fato de ser esteticamente feio.
As oportunidades e ameaças referem-se à envolvente externa da empresa. No caso do exemplo anterior do fabricante de coletor solar, em Portugal, como oportunidades pode-se mencionar a legislação favorável que tornou obrigatória as cleantechs e, consequentemente, a sua instalação em casas novas, o atual crescimento econômico, o aumento da construção, a maior consciência ambiental e o fato de Portugal ser um país ensolarado. Como ameaças, pode-se mencionar a existência de concorrentes diretos, que são outros fabricantes de coletores solares e fabricantes de substitutos próximos, como as bombas de calor ou outras tecnologias cleantech. Diante da revolução digital, a globalização e a preocupação mundial crescente com a sustentabilidade, as estratégias são radicalmente diferentes em relação ao que era feito no passado. A visão e missão da empresa são o elemento-chave na definição da estratégia a ser seguida. A visão consiste na definição das intenções para o futuro, direcionadas a todos, tendo em vista a excelência. A Unilever, proprietária da Dove, Ben & Jerry e Knorr, tem como visão to make sustainable living commonplace. We believe this is the best long-term way of our business. A missão é mais prática e deixa explícitas as orientações globais e o que deve ser feito em termos estratégicos. Por exemplo, no caso da Google temos: Our mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful. Em relação aos objetivos, esses permitem definir, quantificar e calendarizar o que deve ser feito. Por exemplo, os objetivos financeiros podem ser lucratividade, retorno do investimento, enquanto que os objetivos de marketing podem ser cota de mercado. O novo marketing das empresas deve ter em conta 3 grandes revoluções da atualidade: a globalização, a revolução digital e a sustentabilidade. Há alguns anos atrás, marcas como Yahoo, Blockbuster, Barnes & Noble, cadeia de livraria nos Estados Unidos, e MySpace eram consideradas líderes nas suas indústrias e admiradas por tal. Porém, hoje, são marcas completamente ultrapassadas pelo Google, Netflix, Amazon e Facebook, lutando para sobreviver. Mas o que é o marketing? Marketing é a atividade, o conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que têm valor para os clientes, parceiros e sociedade em geral. Quando a Nintendo desenhou o sistema de jogos Wii, quando a Apple lançou o iPad e quando a Toyota lançou um carro híbrido, todas essas empresas foram inundadas com pedidos de clientes para comprarem o produto. E por quê? Por desenharem o produto correto, baseado numa análise cuidadosa da procura e das preferências dos consumidores, da concorrência e dos fatores externos. As empresas procuram responder às necessidades e vontades dos consumidores, através de uma proposta de valor que consiste num conjunto de benefícios que satisfazem as necessidades e vontades. Para perceber melhor quais as necessidades e vontades dos consumidores, torna-se interessante segmentar o mercado. Porém, o que é segmentação de mercado? Essa consiste no processo de divisão do mercado em diferentes segmentos. Esses segmentos são subgrupos com características comuns em termos de necessidades e vontades e capacidades de compra. Os critérios de segmentação do mercado nos mercados business to consumer podem ser psicodemográficos, como a idade, o gênero, a religião, a personalidade e estilo de vida, entre outros. Geográficos, como a localização e o clima, sociais e econômicos, como o rendimento. Pode-se usar mais de um critério para definir um segmento. No caso dos mercados business to business, os critérios de segmentação podem ser a atividade econômica, a dimensão, localização geográfica, situação financeira, desenvolvimento tecnológico, anos de existência, entre outros. O mercado-alvo consiste no segmento específico que se pretende trabalhar em termos de clientes, ou seja, quais as características do cliente ideal. Quando não há segmentação, temos o chamado mass market. Neste caso, procura-se criar valor para todo o mercado, que pode ser menos eficaz. A definição do mercado-alvo permite que se tenha uma maior probabilidade de se atender às necessidades do cliente e, consequentemente, de que ele compre o produto. O posicionamento estratégico consiste em se definir como se pretende que o produto ou serviço seja visto junto ao seu mercado-alvo, em termos dos benefícios principais que oferece. Por exemplo, o mercado-alvo do carro Volvo são clientes que valorizam e colocam a segurança em primeiro lugar.
O posicionamento estratégico da Volvo é como sendo o carro mais seguro que se pode comprar. Já o posicionamento estratégico da Porsche é de um carro para os que sentem prazer e emoção na condução e que querem marcar a diferença sobre as quatro rodas. Após selecionar um mercado-alvo, é necessário delinear um plano para vender e criar relações de longo prazo com os clientes através do marketing mix. O marketing mix, ou política dos 4 P's, traduz o plano de marketing para a prática e consiste no produto, preço, ponto de venda ou distribuição, promoção ou comunicação. Vamos então examinar cada um dos P's do marketing mix. O produto serviço refere-se a todas as suas características, incluindo embalagem, performance, satisfação do cliente, qualidade técnica, originalidade, o atendimento pós-venda, garantias, entre outros. A marca também faz parte do produto e deve ser distintiva, credível e fácil de reter na memória. Deve ser legal, transcultural, podendo ser nomes de pessoas, aglutinação de palavras ou inventadas. O preço é a segunda variável do marketing mix. A definição do preço de um produto ou serviço deve levar em conta 3 variáveis: o custo unitário de produção, os preços praticados pela concorrência e o valor percebido pelo cliente. O custo de produção é o menos importante da definição dos preços, apesar de ser decisivo para o cálculo da lucratividade. A segunda variável que deve ser levada em conta na definição do preço são os preços praticados pela concorrência. E a terceira e mais importante variável é o valor percebido pelo cliente. Quanto maior o benefício percebido pelo cliente, maior poderá ser o preço praticado, pois o cliente estará disposto a pagar mais. Aqui temos o caso dos computadores Apple. O preço é definido pelo valor percebido, sendo mais caro que os restantes computadores, pois é visto como tendo um maior valor em termos de qualidade, design e também como sendo um símbolo de status. As estratégias de preço mais usadas são 3: penetração no mercado, desnatação e competitiva. A estratégia de penetração no mercado consiste em praticar descontos num primeiro momento, de forma a estimular o consumo. Por exemplo, a Netflix oferece o primeiro mês gratuito para fidelizar o cliente. Já no caso de desnatação do mercado, o preço inicial é elevado para se recuperar os custos, baixando depois. Isso é o que acontece com a maioria das marcas de computador. Nos primeiros meses, os preços são elevados. 6 meses depois, quando é lançado um novo modelo, o preço do modelo anterior cai. Por fim, há a estratégia de alinhamento de preços com a concorrência. Por exemplo, a Toshiba e a HP praticam preços muito similares para modelos similares. O terceiro P do marketing mix é o ponto de venda ou canais de distribuição. Os canais de distribuição têm a função de mostrar, vender ou entregar o produto ao cliente. Uma organização pode escolher contatar os seus clientes através de canais próprios, através de canais de parceiros ou através de uma mistura dos dois. Os canais de parceiros resultam em margens mais baixas, mas permitem que uma organização expanda sua área de ação e se beneficie dos pontos fortes dos parceiros. Os canais próprios têm margens mais altas, mas podem ser onerosos de se instalar e operar. O ideal é encontrar o equilíbrio entre os vários canais, de forma a criar uma boa experiência para o cliente. A comunicação é o quarto P do marketing mix. É responsável por entregar e receber informações do mercado-alvo. O mix da comunicação é formado pela publicidade, promoções, relações públicas e força de vendas. No caso do mercado de bens e serviços organizacionais ou B2B, a importância do mix consiste em força de vendas, relações públicas, promoções e publicidade. Já nos mercados business to consumer, a ordem se inverte, sendo mais importante a publicidade, seguida das promoções, relações públicas e força de vendas. Na comunicação, a mídia digital tem desempenhado um papel cada vez mais importante, permitindo a algumas empresas, como é o caso da Chipotle, uma cadeia de fast food americana, a reduzirem as despesas pagas com mídia. Hoje, a Chipotle possui mais de 1.600.000 lojas e mais de 1,7 milhões de fãs em social media, mas gasta quase nada nos meios tradicionais. Em vez disso, a Chipotle envolve os clientes através do Facebook, Twitter, entre outros, por meio de uma estratégia digital Food with Integrity, que se centra no que a empresa vende e de onde vem.
O tema dessa sessão é o dimensionamento do mercado. Como dimensionar o mercado para um determinado produto ou serviço? Antes de começarmos, deve-se ter atenção em relação à fragilidade desse dimensionamento, pois este pressupõe que o cliente irá comprar o produto ou serviço em questão. Nesse sentido, torna-se importante mostrar que se falou com os clientes potenciais, tendo se identificado o perfil de quem irá efetivamente comprar o produto e por que razões. Como visto na seção sobre proposta de valor e definição do cliente, as entrevistas servirão de prova da sua existência, assim como inquéritos bem elaborados. Identificado o cliente tipo, ou seja, o mercado-alvo, o passo seguinte é o seu dimensionamento. O dimensionamento do mercado poderá ser feito de duas formas, top-down ou bottom-up. Por exemplo, suponha que se quer lançar em Portugal um negócio de venda de um recuperador que permite poupança energética, pois o calor da água que vai para o esgoto pré-aquece a água fria. Pode-se fazer o dimensionamento do mercado potencial top-down, usando dados obtidos em bases de dados do World Bank, Pordata, associações, entre outros, da seguinte forma. Através da Associação de Consultores Civis, obtém-se dados de que a previsão é de 60 mil novas casas a serem construídas no próximo ano e que a média é de 1,5 casas de banho por casa. Assumindo-se que 30% das pessoas têm consciência ambiental, temos que poderá vender 60 mil vezes 1,5 vezes 0,3, ou seja, 27 mil unidades no próximo ano. Se o preço do recuperador são 200 euros, temos um mercado avaliado em 27 mil vezes 200, ou 5 milhões e 400 mil euros. Assume-se que, no primeiro ano, apenas 0,1% irão comprar o produto, o que dá 540 mil euros em vendas. Já a análise bottom-up dependerá do esforço comercial e de marketing, pois o recuperador é uma inovação disruptiva e não é conhecido pelos clientes. Pode-se imaginar uma campanha de chamadas telefônicas ou outro tipo de campanha personalizada por dia. No caso de uma startup, o próprio CEO é quem provavelmente terá que fazer isso, pois os recursos são escassos. Suponhamos que essa única pessoa faça 30 chamadas telefônicas ou outro tipo de promoção personalizada equivalente por dia para divulgar o produto durante 240 dias úteis no ano, o que dá 7.200 contatos. Se 5% dos clientes comprarem o recuperador, serão vendidos 360 unidades. Se o preço do recuperador é 200 euros, tem-se vendas no valor de 360 vezes 200 ou 72 mil euros no primeiro ano. Este número é uma grande diferença em relação aos 540 mil euros da análise top-down. Vamos agora dar um outro exemplo. Vamos fazer a análise top-down para um negócio de venda de sapatos através de uma página na internet. Existem 10 milhões de pessoas em Portugal. Se 1% dessas pessoas comprarem sapatos online, teremos um mercado de 100 mil pessoas. Se assumirmos que cada comprador gasta em média 110 euros por ano em sapatos, teremos um mercado potencial de 1,1 milhões de euros por ano. No primeiro ano de lançamento da página, como nem todos a conhecerão, pode-se assumir que apenas 1% das pessoas irão comprar sapatos, ou seja, 10 mil pessoas. Tendo-se um gasto médio de 110 euros por pessoa, isso representará vendas de 111 mil euros no primeiro ano. Por sua vez, a análise bottom-up depende do esforço comercial e de marketing, pois a página de venda de sapatos online não é conhecida e exige divulgação. Pode-se imaginar uma campanha de chamadas telefônicas ou outro tipo de campanha personalizada por dia. Igualmente ao exemplo anterior, suponhamos que são feitos 7.200 contatos por ano. Se 5% dos clientes visitarem a página, tem-se 7.200 vezes 0,05 igual a 360 clientes. Se cada cliente gastar 110 euros, tem-se vendas no valor de 360 vezes 110 euros, o que é igual a 39.600 euros no primeiro ano. Para os demais anos, deve-se fazer um raciocínio semelhante, baseando-se no esforço comercial e de marketing e ainda assumir que, por exemplo, 1 em cada 4 clientes irá recomendar a página e este será um novo cliente que também fará a compra. Assim, teremos novamente os contatos telefônicos a render em vendas de 39.600 euros, mais o boca a boca, que resultará em 90 vezes 110, o que dá um total de 49.500 euros em vendas no segundo ano.
No caso dessa estimativa bottom-up, assumiu-se alguns indicadores, como a percentagem de sucesso nas chamadas de 5% e o valor médio das vendas anuais de 110 euros. Entretanto, é mais realista, pois está associada ao esforço comercial e de marketing, que é necessário quando o produto não é conhecido. Na análise top-down, chegou-se a um dimensionamento de mercado de 1,1 milhão de euros anuais e a uma estimativa de vendas no primeiro ano de 111 mil euros versus 39.600 euros da análise bottom-up. Essa é uma grande diferença. Entretanto, a análise bottom-up é mais realista, podendo servir de referência para se calcular as necessidades de capital da startup nos primeiros anos. Nesse sentido, é muito mais valorizada pelos investidores. O Google Ads é muito eficiente no sentido de ajudar na escolha das palavras-chave para que o anúncio publicitário seja direcionado especificamente para pessoas que procuram sobre o tema. Essas palavras-chave serão fundamentais para que o anúncio publicitário apareça na primeira página do motor de busca. A escolha das melhores palavras-chave poderá também ser ajudada pelo Google Trends, que indica a tendência de pesquisa de um determinado termo diariamente. Vamos agora dar um outro exemplo, o de dimensionamento de mercado para uma app. Esse método de dimensionar o mercado pode também ser usado para um novo produto ou serviço, ou mesmo para o nosso exemplo anterior, de uma página de venda de sapatos online. É uma estimativa baseada nos dados fornecidos pelo Google Ads. Suponha que se desenvolveu uma aplicação de controle de calorias para o iPhone e que se quer inicialmente comercializar essa app nos principais mercados de língua portuguesa: Portugal, Brasil, Moçambique e Angola. Como dimensionar esse mercado? No Google Ads pode-se encontrar uma ferramenta chamada Keyword Planner, que poderá ser usada para isso. Primeiramente, deve-se tentar identificar o interesse que existe pelo tema do controle de calorias. Para estimar o número de pessoas que procuram o tema controle de calorias por mês, deve-se começar por fazer uma lista de palavras e frases que se considera serem as mais relevantes para o cliente potencial. O Google Ads sugere uma lista de sinônimos e frases sobre o tema em português: calorias por dia, tabela de calorias dos alimentos, dieta, peso ideal, dieta para emagrecer. Em 2019, de acordo com o Google Ads, uma média de 1.306.614 pessoas pesquisaram esse tema por mês, ou seja, em números redondos, 1,3 milhões. Vamos assumir que esta é a população dos países mencionados. Para estimar o mercado de forma mais realista, temos que assumir alguns números. 90% da população nestes países tem telemóveis, 0,9 vezes 1,3 milhões, igual a 1,17 milhões. 50% são smartphones, 0,5 vezes 1,17 milhões, igual a 585 mil. 20% são da marca iPhone, 0,2 vezes 585 mil, igual a 717 mil. O segundo passo é saber quantas dessas pessoas irão clicar no anúncio. A click-through rate, ou CTR, indica a percentagem de pessoas que fazem um clique no anúncio relativamente ao total de pessoas que o viram. Segundo a Google, um bom CTR deve ser de 1% ou maior. Nesse sentido, multiplicando 117 mil por 1%, temos 11.700 cliques mensais. Sabendo que se vai ter 11.700 visitas mensais, o terceiro passo é assumir uma taxa de conversão em vendas. Pode-se assumir que esta taxa será de 20%. Neste caso, 11.700 vezes 20% é igual a 2.340 visitas mensais, que resultam em vendas. O preço médio de uma app para iPhone é €1, o que resulta em 2.340 euros mensais ou um mercado de 28.080 euros anuais. Uma percentagem deste valor irá para a Apple como comissão sobre a venda, sendo esta de 30%, mas que poderá baixar nos anos seguintes. Temos então 28.080 euros vezes 0,7 igual a 19.656 euros. Note que a app de controle de calorias poderá também ser comprada por outras pessoas que não fizeram a pesquisa no Google. Por exemplo, a pessoa que fez a pesquisa e comprou a app poderá influenciar amigos, familiares e colegas de trabalho para também a comprarem. Entretanto, é difícil quantificar este mercado. Pode-se assumir que 1 em cada 4 pessoas que compraram a app irá recomendá-la para mais uma pessoa. Isso aumentará o mercado no ano seguinte para os 19.656 euros, através dos cliques, mais 4.914 euros devido ao boca a boca, chegando-se a um total de
€24.570. A app também poderá ser divulgada através de outras parcerias estratégicas e outras redes sociais. E, portanto, essa estimativa de dimensionamento do mercado no primeiro ano é baseada apenas no Google Ads, mas poderá servir de referência para as necessidades de capital de uma startup. Termino essa sessão com uma história engraçada. Em 2008, Armin Heinrich desenvolveu uma aplicação para o iPhone chamada I Am Rich. A aplicação é ilustrada por uma joia vermelha brilhante, que, quando comprada, apresentava o seguinte mantra: I am rich, I deserve it. Na aplicação havia essa gralha da palavra deserve. I am good, healthy and successful. A aplicação era descrita como um trabalho artístico com nenhuma função escondida, com o único propósito de poder mostrar a outras pessoas que se tinha capacidade financeira para comprá-la, pois custava $999. Essa foi a aplicação mais cara de sempre vendida na App Store. No dia seguinte ao seu lançamento, a aplicação foi removida da App Store, sem nenhuma explicação por parte da empresa. 8 pessoas tinham comprado a aplicação, 6 americanos e 2 europeus. Sendo a comissão da Apple 30%, Armin Heinrich ganhou $5.600. Em entrevista ao jornal Los Angeles Times, Heinrich disse que a Apple teve que devolver o dinheiro a 2 pessoas que compraram a sua aplicação. Uma, porque alegou ter comprado acidentalmente, e outra, porque disse que pensava que era uma piada, mas, no dia seguinte, ao verificar o extrato do seu cartão de crédito, viu que lhe tinha sido cobrado os $999. Com relação à devolução do dinheiro, Henry disse que estava contente, pois não desejava ter clientes insatisfeitos.